Aí, então, eu trouxe essa figurinha que explica, né, por que que as pessoas falam que a melatonina é o hormônio da noite. Simplesmente porque ela só é liberada durante a noite. Mas como que o corpo vai saber que é de noite e a produção de melatonina tem que começar a acontecer? Simplesmente porque a via que controla a produção de melatonina, ela começa lá na retina. Então, lá no nosso olho, que vai perceber luminosidade ou a ausência de luminosidade. Então, durante o dia, quando o olho está lá percebendo que tá de dia, que tem o sol lá fora, não tem produção de melatonina. E aí, durante a noite, quando a gente vai para o nosso quarto dormir no escuro, o que que acontece? A nossa retina deixa de perceber a luminosidade e a via que leva à produção de melatonina vai ser ativa. Então, a glândula pineal, durante a noite, vai começar a produção de melatonina. Então, é por isso que a melatonina é conhecida como o hormônio da noite. E é por isso que a melatonina é conhecida como uma reguladora circadiana, porque a presença da melatonina na nossa circulação, que vai ser esparramada pelo corpo inteiro, vai indicar para todas as células, lá no pâncreas, lá no músculo do dedinho do seu pé, que agora é à noite. Então, porque o dedo do pé não tem acesso à informação que vem do olho para saber se é dia ou se é noite, né? Então, essa informação vem pela presença da melatonina. Então, vocês entendem como é importante a gente manter uma produção rítmica de melatonina todos os dias da nossa vida, porque é ela que vai indicar e avisar para as células do resto do nosso corpo todo que é à noite. Então, ela vai organizar temporalmente os processos fisiológicos de vários tecidos do nosso corpo, e inclusive o que a gente vai dar mais foco hoje, que são os órgãos metabolicamente ativos. Então, aqui, esse esqueminha mostra, né, por que que a melatonina só é produzida durante a noite, porque a retina vai deixar de perceber a luminosidade e a via que leva à produção de melatonina lá pela glândula pineal vai ser ativada com liberação de melatonina na circulação. Então, é por isso que ela é conhecida como o hormônio da noite. Essa figurinha eu trouxe de um dos artigos do Tipola. Tipola foi o meu orientador, o José Tipola Neto, que para mim é o papa da melatonina no Brasil, que foi o meu orientador do mestrado e do doutorado, mostrando, então, quando que acontece o pico de melatonina no nosso corpo, né? Então, aqui tem a quantidade de melatonina, que tem os horários, né? Então, foi feito esse trabalho num laboratório, tipo, com gente, e aí eles dosavam melatonina, a melatonina foi dosada no plasma, que é essa linha vermelha, quer dizer, a melatonina no sangue. A linha verde é 6-sulfatoximelatonina, que é o metabólito da melatonina, quer dizer, a melatonina ela é liberada, ela é utilizada e vai virar 6-sulfatoximelatonina, que é a forma que a melatonina vai ser eliminada do nosso corpo pela urina. Então, essa curva aqui mostra a presença de melatonina na urina, né? Com pico lá e mais ou menos um pouquinho antes do meio da noite. E essa curva azul é na saliva, é a melatonina que eles dosavam na saliva. Então, mostrando que o pico de melatonina, de produção e de utilização de melatonina, vai acontecer um pouco antes do meio da noite. E quando está escuro, então ficou escuro, já começou a aumentar a melatonina no plasma, no sangue, já começou a aumentar na urina, já começou a aumentar na saliva. Então, mostrando que efetivamente a melatonina é um hormônio produzido somente durante a noite. E aí a melatonina ela vai ser liberada, né, durante a noite, ela vai agir em um monte de lugares, em N lugares, em quase todos os lugares, porque todos os lugares, basicamente, do nosso corpo têm receptores para melatonina.
E a melatonina, para ela desencadear essa ação dela como uma indicadora da noite, ela precisa se ligar em receptores específicos para ela, que estão esparramados no corpo inteiro. Então, tem receptor de melatonina no sistema nervoso central, tem receptor de melatonina no sistema reprodutivo, em tudo que é lugar. Tem receptor de melatonina no sistema imune, em todas as células do sistema imune, praticamente já foram detectados os receptores de melatonina. No sistema respiratório, no sistema endócrino, nos ossos, em tudo que é lugar. Inclusive nos órgãos metabolicamente ativos que estão associados com o controle do nosso metabolismo energético. Então, a melatonina é super importante para exatamente isso, para durante a noite se ligar nesses receptores desses monte de órgãos e tecidos diferentes para avisar, ó, agora é a noite. Então, vamos organizar aqui a nossa fisiologia, o nosso funcionamento. Aí, então, eu trouxe esse artigo aqui, já cheguei chegando, né, com um artigo que foi escrito, foi uma revisão escrita pelo Tipola Neto e pela Fernanda. Trabalhei muito com a Fernanda, muito querida Fernanda. A gente fazia altos experimentos que ninguém ousaria fazer porque era muito difícil. Enfim, eles escreveram essa revisão super importante porque ela fala de suplementação. E eles sugerem esse guia para profissionais que pensam em recomendar, por exemplo, o uso terapêutico de melatonina para vários problemas, porque hoje, gente, já existe na literatura científica trabalhos mostrando que a suplementação com melatonina pode ser super importante para vários tipos de patologia, que ela pode ajudar a organizar temporalmente várias coisas que, no final das contas, vai ajudar a melhorar sintomas clínicos de vários tipos de patologias diferentes. Nessa revisão também, que é super completa e super interessante, eles explicam as várias funções da melatonina no metabolismo energético e as consequências da quebra de produção de melatonina em vários tecidos metabolicamente ativos. E, inclusive, ele é focado também, uma parte dessa revisão, na questão do controle da melatonina no nosso metabolismo energético. Então, já tem vários estudos em animais que já demonstraram, por exemplo, que a ausência de melatonina está associada com o aumento da probabilidade de desenvolvimento de problemas metabólicos em animais. Então, esses animais têm uma probabilidade maior, por exemplo, de resistência à insulina, de sobrepeso, de obesidade, de síndrome metabólica e por aí vai, né? Porque daí começam a aparecer outros problemas associados a esses problemas metabólicos. Então, envelhecimento, diabetes, enfim. E essa perda de ritmicidade está associada a várias coisas que acontecem muito corriqueiramente na nossa vida moderna, né? Então, perder o sono, que tem, acho que não existe uma pessoa nesse mundo que não perdeu o sono nesse último ano, por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, enfim. A questão é que, cronicamente, essa quebra da produção de melatonina por conta de insônia e por qualquer outro tipo de problema, isso está associado, por exemplo, à intolerância à glicose, à resistência à insulina. E essa resistência à insulina, quando eu falo resistência à insulina, quer dizer... Peraí, deixa eu beber uma água, vai explicar. A resistência à insulina é o hormônio importante para pegar a glicose que está na circulação e colocar ela dentro da célula para a célula usar essa glicose como fonte energética. E aí, o que acontece? A resistência à insulina, ela é como se o receptor de insulina nessas células ou a própria insulina, a molécula da insulina, tivesse um defeito. E aí ela não vai conseguir se ligar no seu receptor para abrir a portinha para deixar a glicose entrar para produzir energia dentro da célula. Então, essa glicose vai ficar circulante. E aí, então, já entendeu, né? Tem glicose, aumento de glicose circulante, hiperglicemia. Hiperglicemia crônica está associada ao desenvolvimento de um monte de problema metabólico. E essa
cronorruptura, quer dizer, essa quebra da produção de melatonina, está associada a uma resistência à insulina em vários órgãos metabólicos. Então, no pâncreas, no fígado, tecido adiposo, no músculo esquelético, e não só em órgãos metabolicamente ativos da nossa periferia. Essa resistência insulínica, ela acontece também lá no nosso cérebro. E isso pode ser um problema, porque quem controla o nosso comportamento alimentar, por exemplo, é o nosso cérebro, é uma regiãozinha específica que está lá, que se chama hipotálamo. Então, se tem resistência à insulina lá nesse órgão, lá nesse pedacinho do nosso cérebro que está associado com o nosso comportamento alimentar, quer dizer o quê? Então, esse pedacinho ali não vai reconhecer a insulina. Se ele não reconhecer a insulina, que é conhecida como um sinal de saciedade, por exemplo, ela é um sinal de saciedade super importante, porque ela é liberada quando a gente comeu, então ela vai aumentar os seus níveis depois de uma refeição, e ela vai agir lá no cérebro como um sinal de saciedade, dizendo, ó, agora a gente já comeu, então aí o cérebro vai desencadear um monte de mecanismos para dizer, estamos saciados, paramos de comer. Se tem essa resistência à insulina, o cérebro não vai entender que teve um aumento da insulina circulante. E o que vai acontecer? A pessoa vai acabar tendendo a comer mais, porque ela perdeu esse sinal de saciedade importante por conta dessa resistência. Então, mostrando que a melatonina, ela está diretamente ligada, concentrações normais de melatonina durante a noite estão associadas com uma manutenção do nosso metabolismo energético, que a longo prazo é refletido como manutenção do nosso peso estável com o passar dos anos.